Nós vamos agora ler um texto que está em Atos, capítulo 4, versículo 29 e 30. Fala assim: eu amo Jesus, eu amo a sua palavra. Você sabe que em alguns países que não pode ter a Bíblia, tem pessoas que leem a palavra e eles não podem ser pegos com uma página dessa. Eles engolem. Testemunhos colocados em literatura de pessoas que viveram debaixo de regime, estão vivendo debaixo de regime. E não pode se falar de Jesus. Então, não tem a Bíblia, não pode ter a Bíblia. Então, apareceu na mão dele uma folha. Ele lê a folha. Quando vem a perseguição, se entrar, ele engole. Mastiga e engole. Porque eles não podem ter nem a página, nem a Bíblia. E nós podemos ter. Está escrito: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu servo Jesus Cristo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam eles reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar sobre o Espírito Santo. Quero falar sobre a terceira pessoa da Trindade, a qual nós podemos ser testemunhas fiéis que o Espírito Santo é Deus, que ele pode personalizar essa imagem. E Jesus disse: olha, quando eu for para o Pai, eu envio um outro Consolador. O outro. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus encarnado, a palavra Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Ele disse também que não nos deixaria órfãos. Então hoje nós temos uma consciência que o Espírito Santo foi liberado dos céus para nós, para não é ter uma convivência como hóspede ou como visitante. Parece muitas vezes pela a maneira de nós tratarmos a pessoa do Espírito Santo, parece que ele é um visitante, porque ele vem apenas no momento da nossa angústia ou no momento da nossa fraqueza. Não é verdadeiro isso. Só isto. Ele é completo. Ele não veio só para isso. Não é verdadeiro eu tirar do contexto de uma totalidade daquilo que ele é 100%, para dizer que ele só faz isso. Ele veio para ser pleno na vida da igreja, no corpo de Cristo, é plenitude. Ele veio para simplesmente nos ajudar, nos guiar, revelar quem é Deus. Nós não teríamos conhecimento de Deus da maneira que temos hoje, se o Espírito Santo não tivesse revelando. Seria obscuro ler a palavra e não teríamos entendimento. É como o povo judeu. Eles têm o entendimento da lei. Eles sabem das consequências que existe de não praticar a lei. E eles têm um grande temor daquele Deus que manda fogo do céu e pode consumir. Mas também sabe que ele é amor. Mas muitos vivem temerosamente daquilo que Deus vai trazer como consequência. Porque ele tem um texto lá que fala que Deus é que fere.
É que Deus que faz a ferida e Deus cura. Muitas vezes a gente fica fora do contexto do que foi falado pelo profeta, ou quando Deus falou sobre isso, ou como a frase que Deus se arrependeu de ter feito o homem, está em Gênesis. Não é isso que eu vou pregar basicamente, mas eu quero que você saiba que um texto fora do contexto, você fica sem o entendimento. Mas quando você é moderado, porque o Espírito Santo, ele é equilibrado, ele é moderado, ele faz a cirurgia no nosso coração, ele pega o bisturi e faz com certeza. Tira tudo o que precisa, faz de novo. E o grande segredo, o grande milagre, o grande momento de revelar no Velho Testamento é o texto. Tirarei o coração de pedra e vou conceder para vocês um coração de carne, para que o Espírito Santo não habite por fora, como era no Velho Testamento, que habite por dentro. E habitando por dentro, nós passamos a ter o entendimento que ele não veio ser o fiscalizador, ele veio ser o ajudador. Nós temos que começar a compreender que as palavras de revelação do Novo Testamento simplesmente é para trazer ajuda, socorro e revelar o Cristo que é vencedor e o bom combate da fé. Ele já foi vencido na cruz do Calvário, nos incluiu e disse, mais que vencedores. Então nós temos um atestado que estamos dentro de uma existência dizendo, a tua história, a tua motivação tem que ser de uma mulher, de um homem, de uma igreja vitoriosa e vencedora. Por quê? Ele já adquiriu esta vantagem. Tem um texto também que diz que nós temos que conhecer os desígnios de Satanás, para ele não ter vantagens sobre nós. Então, comece a ter vantagem de usar o Espírito Santo, ler a palavra na mesma inspiração que ela foi inspirada, e começa a usar deste poder, dessa potência, mais forte do que a bomba atômica. Porque o Espírito Santo é dínamo, é poder, e ele habita em nós. Você me olha dessa maneira tão... uma expressão tão assim, admirando, eu não sei se está me admirando, porque eu emagreci, ou se eu estou reluzindo a glória de Deus, ou se a palavra está sendo boa para nós. Porque eu pedi para o Espírito Santo, às 6 horas, o que eu devo ministrar nessa noite? Estou aqui para tapar buraco do outro que estava escalado. Não. Nós temos que suprir a necessidade daqueles que estão escalados, ou muitas vezes surge um imprevisto, a pessoa precisa ser substituída. E eu entendo o seguinte, quando substitui, ou quando precisa uma emergência, o Espírito Santo está falando assim para você, você percebeu que você não pode aposentar? Você percebeu que você tem que ter a palavra tem que estar na nossa boca, no nosso coração. E eu fiquei memorizando no meu espírito o que eu poderia ministrar. E logo veio esse texto. Esse texto sobre o Espírito Santo. E dentro do contexto eu fiquei pensando, o que levou os apóstolos a obter ousadia para dar continuidade à obra? Por que Pedro, nessas circunstâncias aqui do capítulo 4, foi levado à prisão? Por quê? Por que perseguiram esses homens? Eles eram roubadores? Eles estavam infringindo a lei romana, a lei judaica? Não, mas estava incomodando. Porque quando você tem o Espírito Santo, você incomoda, porque o próprio Jesus disse, olha, quando você estiver perante reis, estiver perante autoridades, estiver perante pessoas, eu que vou colocar a palavra na tua boca.
Abre a tua boca, eu vou te encher. Então, quando há ousadia, é porque há uma plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Mas quando falta ousadia, é um sinal de fragilidade. É um sinal que nós estamos vivendo na periferia. Nós conhecemos sobre o Espírito Santo, mas nós temos receio de exercer o poder que Ele nos concedeu. Quando o Espírito Santo fala, Ele fala de ousadia, porque quando falta ousadia, está faltando o combustível do Espírito Santo. Isso é como um carro que precisa da gasolina para se colocar em movimento. É a mesma comparação de um cristão que não ora, não tem o Espírito Santo, não está vivendo nesse óleo, falta o combustível. Então é simples, é uma coisa simples. Mas pastor, possivelmente deve ter um privilégio daqueles que usam da palavra, daqueles que estão com a vida toda consagrada desde criança. Eu pergunto, aonde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que Ele te escolheu. Me escolheu mais cedo, escolheu você mais tarde, porque foi a escolha que nós tivemos. Muitos foram criados num ambiente familiar que falava de Deus, mas o Deus não estava dentro, o Deus estava para fora. E as consequências, os problemas tinham. As pessoas que passam em frente da igreja A, ou até evangélica, o cara faz terra. Eu vejo um jogador de futebol. Eu vejo, pessoal. Tem alguns que fazem até com sinceridade. Tem outros que falam o seguinte, agora pergunto. Deus precisa do gol? Ele quer que nós marquemos o gol no diabo pelo Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós não podemos ficar sem combustível. Mas o que levou essa perseguição e gerou a ousadia? Foi a promessa de Marcos capítulo 16. Os sinais acompanharão aqueles que creem. No meu nome expelirão demônios, no meu nome falarão novas línguas, no meu nome porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Mas aquele momento que Pedro foi e João foi levado preso, eles foram contestados do milagre que eles fizeram de andar na unidade, um diferente do outro, mas é o mesmo Espírito. Ele deu-nos beber do mesmo Espírito. João, mais macio, amoroso, e Pedro, mais fleumático, mais agitado. Ele olha para o paralítico que ele viu muitas vezes no Templo Formosa. E ele disse, eu não possuo ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. E ele levantou. E eles começaram a ser acusados, porque aquele homem começou a comparecer em todo lugar. Quem que te curou? Mas você era o paralítico lá? Automaticamente os levou a uma perseguição. Porque o diabo, que é o príncipe desse mundo, ele quer colocar mordaça na nossa boca, para que nós não sejamos o que diz em Atos 1:8. Ser-me-eis testemunhas aqui e em todos os lugares, em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, querem pôr mordaça. E quando você tem ousadia, você quer contar. Você quer contar. Você quer falar. Você quer expor. Lá no nosso GC, um irmão querido, um casal, dando um testemunho, deu testemunho, identificou o poder do Espírito Santo. No velório da mãe, que nós fomos fazer, da mãe do André, que eu conheço há mais de 40 anos, frequentou a igreja muito, depois ficou pertinho da casa dela, foi uma heroína, morreu em Cristo. E, quando o André e o Edgar Júnior deram o testemunho depois da mensagem,
uma senhora de 90 anos. Eu sei que esse menino é da promessa mesmo, o Edgar Júnior. Ela não podia tê-lo. E teve. E o André estava comprometido na sua saúde. E Deus fez um milagre. Por quê? Não se calou. Mulher de 90 anos, eu sou testemunha. Eu sou testemunha, é verdade. Eu conheci essa mulher, andei com ela. E conheço mesmo, isso aí aconteceu na vida dela. Então somos testemunha. Enquanto você se cala, o diabo quer falar. E o diabo fala. Da mesma maneira que a fé tem voz, o Espírito Santo tem voz através de você. Você já pensou se o Espírito Santo, estou andando aqui, ele e falando alguma coisa e eu estou aqui, mas quem mandou você falar? Seria uma loucura. Você já viu isso em filme? O camarada está andando e alguma voz fala com ele e ele fica meio doido. É uma perturbação. Agora, quando o Espírito Santo fala, ele fala, eu vou te lembrar. Eu vou te falar de uma maneira carinhosa. Eu vou te falar da maneira que eu te escolhi. Eu vou te falar que você tem que ter ousadia. Ousadia não é só para pregar o Evangelho, fazer cura e libertação. É na parte profissional também. É agarrar com força. Ousadia é coragem. Minha mamãe falava assim, que a vida é dura para quem é mole. E na igreja a gente sempre falava assim, oração, bastante poder. Não tem oração, poder, zero. Não tem poder. Por isso que sempre a igreja foi treinada, tem que ter fé e tem que ter os acessórios, tem que orar, tem que estar no batismo com o Espírito Santo, tem que falar em línguas, tem que dar liberdade para o Senhor agir, porque quando o Senhor age, é pelo Espírito Santo. Isso é sinal que você tem combustível. Não é? Você tem combustível. E quando nós estamos, não é treinando em falar em línguas, nós falamos línguas, porque o Espírito Santo está dentro de nós, mas não é o Espírito Santo que está falando. O Espírito Santo não fala por você, quem fala é você. E você tem que levantar a sua voz, porque isso vai lhe dar força e ousadia. Porque crente não pode ser crente fracote. Quem é batizado com o Espírito Santo vai dizer, realmente, eu fiz parte dessa cura, no nome de Jesus, mas quem curou foi Jesus. E eles foram levados presos. E o que fizeram com ele? Olharam para eles, falaram, e agora? O que vocês vão fazer comigo? A expressão que está no contexto diz assim, o que faremos agora com esses homens? Um grande sinal notório, evidente, claro, se manifestou em Jerusalém. O que nós vamos fazer para parar eles? O que nós vamos fazer? A única coisa que nós podemos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma coça neles, vão apanhar, eles vão fechar a boca. Isso não parou. A ousadia continuou. E a oração foi aquela, Senhor, estende as tuas mãos. Senhor, conserve os teus servos no mesmo objetivo. Senhor, eles estão nos ameaçando, mas mesmo com as ameaças, Senhor, que a tua mão esteja conosco, concede mais coragem, mais ousadia para os teus servos falar daquilo que o Senhor pode fazer. Oh, aleluia! E que isso quer significar, pastor, para essa pregação dessa noite? Eu quero ir estendendo com você, que a primeira reflexão eu te dei, foi e andar de tanque vazio, tem até um livro, tanque vazio. Se você andar de tanque vazio, você não chega a lugar nenhum. Tudo vai trazer consequência, tudo vai trazer. É verdade que acontece isso? Por isso que Paulo diz, em Hebreus capítulo 6, se não me falha a memória, a
memória está sendo usada já faz 67 anos, mas a memória está boa. Nós não podemos nos esquecer dos ensinamentos que aprendemos. Esqueceram dos primeiros rudimentos. Nós não podemos esquecer que Deus te chamou e me chamou com um propósito, para ser salvo, receber essa virtude do poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, revestimento, e você ter ousadia, coragem, para você exercitar. Quando você tem ousadia e coragem, o Espírito Santo toma conta de tudo. O Espírito Santo toma conta da situação. E quando você está junto com alguém, melhor ainda. Jesus, quando foi fazer aquele milagre com a Talita, cume, menina, levanta-te. Ele chamou, todo mundo riram lá, que a menina estava morta, Jesus diz, ela dorme. Todo mundo riram, não tem condições para ela. Não, o pai logo de cara, não incomoda-se o mestre, está importunando, a sua filha já morreu, chegou a notícia. Ele olhou e disse, não temas, crê somente. Quando Jesus chegou na casa, viu que todo mundo estava chorando. Naquele tempo era interessante, contratava mulheres para chorar, prantear, para comover, como se fosse isto que seria a sensibilidade para o coração de Deus. Chegou a hora de fazer o milagre. Chegou a hora de ver quem está com o tanque cheio. Tinha muitos discípulos com ele. Vamos lá, João. Vamos lá, Pedro. Vamos orar. Chegando. Menina, Talita, levanta e anda. Por que só levou 2? Porque o tanque daqueles 2 estavam sempre cheios. Por que não foram mais? Mais juntos? Que muitas vezes é um tal de, você vai expulsar o demônio, um camarada fala, está amarrado em nome de Jesus. O outro fala, manda fogo agora e queima. O outro fala, não adianta correr, demônio, vem para cá, que você vai ser queimado agora. Não, nós temos que ter unidade. É uma voz só. O diabo, ele precisa ver o comando de alguém. Seja do pastor, da criança, da mulher. E quem tiver, quando eu chego numa situação como essa, eu me calo até. Por quê? Todos falando não demonstra autoridade. Todos orando demonstra reaquecimento. Demonstra recarregando as baterias. É diferente, porque quando você está no combate espiritual, você tem que saber quais as armas que você vai usar. E o que você vai falar. Andar de tanque vazio é a coisa pior que tem. Tanto para mim como para você. E quando você tem o Espírito Santo dentro da ousadia, você está com tudo. Porque esses homens, eles poderiam ter renunciado. É como muitas vezes a pessoa fala, eu não quero mais ser pastor. Tem que pregar toda semana. Tem que santificar a vida, tem que vir, mas é tanto problema que eu vou ouvir. Espera um pouquinho só, o dom quem te deu? Foi Deus? E a Bíblia ensina que Ele dá dom, capacidade para cada um dentro do seu ministério da atuação no corpo. Por isso que nós não podemos considerar ninguém um melhor do que o outro, mas podemos sim animar todos para andar de tanque cheio, porque o Espírito Santo quer mulher e homens, seja na música, seja na evangelização, ou seja no culto, ou seja numa situação que vem aí entra um endemoniado, como essa moça poderia ter entrado com um espírito de agressão. Tem que ter autoridade para que o demônio vá para o chão, seja amarrado. Mas por que o Senhor atuou diferente? Porque é o seguinte, a gente tem que ter a percepção. Você manda a perturbação embora. Essa mulher, ela precisa
que alguém de tanque cheio dá apenas um abraço nela e faz uma oração. E não põe ela para fora. Só colocaríamos uma outra situação se fosse uma atitude diferente. Então a gente tem que saber o que a Bíblia diz. Discernimento de espírito. Nem todos têm demônio. As pessoas têm opressão. As pessoas têm perturbação. A pessoa quer um espírito de suicídio porque não aguenta viver essa vida. A vida é miserável. A vida é enfadonha. Pede a morte constantemente e não encontra. Então nós temos que entender que quando nós estamos com o Espírito Santo e com ousadia, ele toma conta. Mas muitas vezes nós queremos usar dessa ousadia como aqueles filhos de Seva. Moça, demônio fazendo adivinhações. O que o demônio falou para ele? Eu conheço quem é Paulo. Eu conheço quem é Jesus. Quem sois vós? E levaram um couro. Por quê? Paulo, Silas, andava de tanque cheio. Jesus, o nosso mestre, o que ensinou, andava de tanque cheio. Mas pastor, andar de tanque cheio, eu tenho família, eu tenho minha esposa, eu tenho meu marido, eu tenho meus filhos, dão trabalho o dia inteiro, vou para a igreja. Eu pergunto para você, essa é uma melhor vida. Sabe por quê? Porque você vai passar por essa terra, cheia de combustível, o óleo de Deus, é o que diz Provérbios. O Espírito Santo vai me lembrando tudo. Que não falte o óleo sobre a tua cabeça, e sejam brancas as tuas neves, sejam brancas as tuas roupas, como a neve. Meu irmão, não pode faltar o óleo. Tem um texto que fala assim: quando Deus transferiu o espírito de poder na vida de Davi, Saul perdeu a oportunidade que ele teve. E hoje nós estamos num momento assim, que Deus não está tirando de ninguém. Ele está dizendo, receba o meu espírito. Seja abençoado pela prática da palavra. Aplique a sua vida em molhar a sua vida no óleo. Seja, outro termo que nós podemos usar, não é ser molhado só, seja embebedado pelo óleo, como estava lá no dia de Pentecostes. Eles estavam todos embriagados. Com o quê? Com o óleo da unção. É o óleo que quebra o jugo. É o óleo que faz da nossa vida uma potência de ousadia. Muitas vezes você mata um gatinho, mas você não consegue matar o leão. Para matar o leão tem que estar cheio do Espírito Santo igual Davi. Tem que estar cheio do Espírito Santo igual os que estão no Novo Testamento. Ali, para Davi eu falei cheio do Espírito Santo, mas o Espírito do Senhor estava sobre ele e dentro dele. Naquele momento. Depois, Davi precisava se reabastecer. Porque o Espírito Santo no Velho Testamento, ele não era permanente dentro do homem. O Espírito do Senhor vinha e a unção sobre ele e possuía. Depois, isso mudou. Novo coração. O Espírito Santo veio na sua vida e você passou a ser santuário do Espírito Santo. E agora você precisa de ousadia. Como? Ousadia para viver, irmãos. Tem muito crente na igreja que está precisando de ousadia para viver. Ousadia para estar dentro das reuniões que são importantes para o crescimento da tua família. Pode ser seleto, não tem problema. Mas esses GCs que estão dando abertura para as famílias, isso é importante. Nós vamos ter, esses que estão frequentando, a maioria são líderes que vão ter nas suas próprias casas. Nós precisamos falar. E as pessoas estão querendo ficar embebedadas com quem tem a ousadia para transmitir. Não é aquele que vai falar assim, irmãos, o dia foi muito ruim, sabe? Não sei como o Espírito Santo me ajudou tanto assim, mas eu não percebi.
estou cansado, parece que eu levei uma surra. Começa a fazer comparação como se fosse um esforço. Irmãos, o Espírito Santo veio habitar, ele traz refrigério, ele traz unção, ele renova as forças para você voar como águia, para você entender que tudo que acontece na nossa vida acontece pelas circunstâncias desse mundo natural, mas nós precisamos ter força para vencer isto, porque quando eles se depararam com a igreja não iria para frente de forma alguma se eles não tomassem a decisão de ter o espírito de poder, o espírito de autossuficiência para realizar aquilo que eles nunca realizaram. Você sabe por quê? Que nós falamos sempre aqui nas pregações, muitas vezes, os improváveis, é a pessoa que entra de cabeça. A pessoa que entra de cabeça, você pergunta para ele assim, eu não tinha outra alternativa. É a única solução que eu tinha. Eu tinha que mergulhar de cabeça. No mundo natural, Deus me arrumou um emprego, Deus me deu alimento para minha família. Eu sem Jesus eu estava passando miséria. Aí ele começa a falar, sem Jesus eu não tinha o Espírito Santo. Hoje não, eu chego em casa feliz, eu programo. Muitas vezes eu tenho umas merrecas só no bolso, mas fala que Deus vai aumentar. Deus vai aumentar. E Deus aumenta. Eu venho de uma família assim. Pegava o pagamento, tinha que pagar regradamente. E aumentava. Minha mãe era analfabeta. Mas ela aprendeu a orar. Quando entrou dentro da minha casa em especial, o Espírito Santo, as coisas mudaram. Aquele espírito de miséria foi embora. Aquele espírito de perda foi embora. E as coisas começaram a melhorar. Tanto é que eu estou aqui, ó. Sabe por quê? Vai tudo bem. Porque quando ele está agindo, ele faz da pouquinha porção de farinha uma multiplicação. Sabe o que é isso hoje, no espírito de ousadia? É ter coisas pequenas nas mãos que se transformam em coisas grandes. Não é mágica, é o poder da palavra. Aqui não tem pastor mágico nem sensacionalista. Aqui é para dizer o seguinte, é o que Jesus falou. Eu preguei um dia sobre isso. Farão obras iguais ao que eu fiz, mas farão também obras maiores. Falou isso para quem? Para o homem? Falou para o homem e falou para a mulher. Todos nós, e falou para a criança. Todos nós temos a mesma virtude. O Espírito Santo é a fonte do nosso poder. Ah, pastor, mas essa eloquência, o senhor se preparou. Quantos que têm pregado são preparados? Sim, o rema está aí para a gente preparar pessoas. Tempo de preparação não é tempo perdido. A ousadia vem pelo Espírito Santo. Não é pela eloquência, não é porque eu sou estudado, não. A letra mata. Ela pode ser pregada, não convence ninguém e não traz a unção. Mas quando você entende que a ousadia é dada pelo Espírito Santo, agora está vindo mais um texto na minha cabeça. Segundo Timóteo 1,7. Nós não recebemos espírito de covardia. Nós recebemos espírito de ousadia. É de poder. Então, nós temos poder. É pecado falar isso? Não. Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele é a fonte do poder. Se Davi, eu fico pensando, se eu posso cantar, eu sou assim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Irmãos, esse homem dançou quando levou a arca que simbolizava a presença de Deus. E que tal você dançar, que você é casa de Deus andante? Templo do Espírito Santo. Será que está tendo uma alegria de saber que a graça de Deus está sobre você? Meu irmão, não se esqueça, Davi foi muito esperto. Vamos deixar a arca ir para a casa de Obed-edom. Se tiver que morrer, morre ele. Ele é prosélito, ele não é judeu, não é hebreu.
Morre ele. Sabe por quê? Porque o diabo ele quer tirar essa riqueza da nova aliança da nossa vida. É para a gente ficar com medo da circunstância, com medo da situação, com medo dos problemas que estão sendo inventados pela economia mundial. E eu pergunto você não sabe que isso vai entrar em colapso? Você não sabe que vai chegar o dia que vai entruncar tudo? Você não sabe que a igreja está sendo aqui o nível de segurar, porque tem muita gente para salvar ainda. Então, enquanto a igreja, o Espírito Santo estiver na minha vida, na sua, na vida das igrejas cristãs, espalhada pelo mundo inteiro, o anticristo não pode tomar comando, e nem o diabo nessa totalidade. Ele reina nas pessoas que são dele. É como se estivesse passando aqui agora, uma legião de demônios por cima. Ele não pode, ele não tem condições de entrar aqui. Sabe por quê? Porque tem o fogo do Espírito Santo. Eu creio assim. Porque quando ele olha, ele não vê uma pessoa como eu, talvez limitado, porque um demônio, se ele manifestasse, a Bíblia fala, o diabo é tão astuto que ele pode se manifestar, transformar no quê? Num anjo de luz. Você já viu o tamanho de um anjo? O anjo da luz se materializa até no corpo de homem, como se fosse um homem. Mas eles são de grandes estaturas. Agora, o demônio faz diferente. O demônio veio para matar, roubar e destruir. Como que ele faz? Ele possui a pessoa. Tira a identidade da pessoa. Rebenta, ele quer matar. É cavalo sem dente, cavalo do diabo. Só que nós temos o Espírito Santo, é a nossa fonte. Que tal nós darmos valor? Imagine você pregando e o Espírito Santo fala assim para você, Zacarias 4:6, não é por força, nem por violência, é pelo meu Espírito. Sabe por quê? Deus não está limitado a mim, irmãos. Não está limitado a um outro pregador, a uma outra pessoa que vai ser o vaso. O vaso pode ser uma criança. O vaso foi uma mula para falar com Balaão. Deus, quando Ele quer agir, Ele faz de tudo. Agora, na graça, na nova dispensação, você é a imagem e semelhança de Deus, você é como Jesus. Imagem e semelhança, nós seremos como Ele é. Quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é. Porque Ele se tornou o que nós éramos, irmãos. Nós mudamos, porque nós somos transformados por esse poder da palavra. E volto à primeira ilustração. Não dá para a gente andar de tanque vazio. Não dá para você falar que tem a palavra ministrada se você se envergonha de falar. Uma das coisas que muitas vezes a pessoa passa vergonha comigo, eu estando em qualquer lugar, tendo uma oportunidade, eu falo de Jesus. O meu negócio é como Jesus disse, negociar é até que eu venha. O que é? Falar dele. Falar que a fazenda que as pessoas estão administrando, Jesus contando. Você não está administrando bem, vai vir a conta disso. Então eu quero ter a minha conta zerada. Não sou perfeito. Dou um passo, eu tenho que lembrar da misericórdia. Do outro passo, eu tenho que lembrar do perdão. Do outro passo, eu tenho que ser misericordioso. Que se você não for misericordioso com as pessoas, mas você quer que Deus seja com você. Então vais tu e faça o mesmo. Seja misericordioso como Ele é. Então, nós precisamos avivar o nosso coração. Andar dentro dessa visão. Eu fiz aqui uma sinalização. E como que nós podemos estar cheio
do Espírito Santo. Você acha que uma pessoa que não lê a Bíblia, não tem a palavra na boca, no coração, ela é cheia do Espírito Santo? Não é. Até analfabeto aprende a ler pela Bíblia, irmãos. Eu já vi testemunho disso. Você já viu? Ouviu? Pessoas que não... Meu pai era analfabeto. Não fez curso. Mas ele aprendeu a missa no latim. Depois ele começou a aprender a Bíblia, porque se converteu. Meu irmão, a pessoa nasceu inteligente, porque Deus criou a imagem e semelhança de Deus. E o diabo quer destruir isso. A pessoa tem sabedoria, e nós temos uma vantagem. Quem quer sabedoria? Peça a Deus. Peça a Deus. E o que ele diz? Ele a dá liberalmente, deliberadamente, graciosamente. Para quem? Só para mim? Não, para você, para mim, para todos nós, para que essa palavra do poder do Espírito Santo esteja em nós. Como que nós podemos ser cheios de Deus? Abandonando o pecado, não vivendo na prática dele. Mas não queira pensar que você tem a impecabilidade, porque enquanto você estiver aqui, você pode errar. Isso significa que você nasceu de novo, você não é mais pecador, mas você não vive na prática do pecado, é diferente. Porque esse mundo jaz no maligno. Hoje, fala para vocês, entre nós aqui, tanto homem como mulher, você olha de lado, você vê pecado. Você olha do outro lado, você vê pecado. Você vai num ambiente mais de amizade, você vai num aniversário de uma família que você gosta, que não é crente, tal, você olha de um lado, você tem que até fechar os olhos, irmão. E a pessoa, ela está vestida de uma maneira que hoje o mundo aceita, mostra todo o corpo, o camarada também. E o ambiente está como? Será que se eu cantar a música, ser muito assim, familiarizado com o forró, mas quando canta louvor, eu tenho uma preguiça de cantar? Pessoas que cantavam as modas de viola, cantava, até uma senhora convertida, isso aí você vai até dar risada agora, eu já contei isso aqui num domingo à noite. Essa mulher disse, olha, eu sempre fui da igreja. O pastor notou que ela não estava mais vindo. E era uma mulher de poder. E contaram para o pastor que ela estava cantando mais música sertaneja, cowboy. E ela falou, olha, está cantando música, ela mora lá no Piracicaba, tem o rio Piracicaba, ela está cantando aquela moda de viola lá, e começaram a falar um monte de coisa. Aí o pastor falou, eu vou fazer uma visita para ela. E ela, naquele dia ele não marcou, ela estava limpando a casa, varrendo, depois foi varrer o quintal, e o muro estava bem na divisa, que dava para ver a calçada. Ela percebeu, foi um toque, né? Aí o pessoal fala que foi até do Espírito Santo, não sei. Ela foi querer ver, e viu que o pastor estava vindo. E ela estava cantando o rio de Piracicaba, e tal, e cantando a música, e quando ela viu o pastor chegando na calçada dela, ela cantou, o rio de Piracicaba, foi lá que eu fui batizada. Ela deu um jeito, você entendeu? Meu irmão, as pessoas que estão querendo viver fora do modelo, fora da renovação da mente, conformado com esse mundo, vai dar um jeitinho para ter sempre um lugar do mundo e um lugar de Deus. Mas Jesus disse, não dá para agradar a dois senhores. Nós que recebemos o Espírito Santo, não temos como, nós não podemos ser legalistas, com roupa, mas nós não podemos ser indecentes, nem com a roupa, nem com a boca, nem com a maneira de tratar as pessoas, porque se nós estamos com o Espírito Santo, Jesus disse, eu estou mandando vocês 2 a 2,
E eu vou revelar meu poder para vocês. Ó, cura, vocês vão fazer muita coisa. Você vai perceber que o meu nome vai funcionar. E fizeram, percorrendo a cidade. E teve uma cidade que eles entraram. Não quiseram nos receber. Vocês bateram o pé e o pó da sandália? Sim. Mas, mestre, vamos mandar fogo do céu para destruir essa cidade que foi rebelde. Jesus disse: de que espírito sois vós? Que espírito sois vós? Ah, Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Ele tem ciúme de nós, mas Ele não quer que nós sejamos agressivos, porque todos têm oportunidade de ser salvo pela graça. E o Espírito Santo, ele revela amor para salvar pessoas. Eu não posso usar esse poder para fazer uma crítica destrutiva, para trazer o desconformismo, para criar uma fantasia. Não, nós temos que ser espirituais. E dentro desse pensamento, como que eu vou ser cheio? Ah, eu sou chamado para ser servo de Deus, então continue sendo servo. Só que eu vou acrescentar uma coisa: servo era na visão passada. É um hábito que nós falamos de ser servo, para servir. Ele é o nosso Senhor, mas Ele fala: vós sois filhos. Filho, mesmo que faz alguma coisa errada, ele é tratado com uma disciplina, mas ele não deixa de ser filho. E o Espírito Santo, ele age assim para aqueles que querem ser cheios. E eu vou terminando. O Espírito Santo sempre tem uma ação. E dentro dessa ação, isto é que traz para nós a intensidade, se ele toma conta da situação. Você percebeu que no dia de Pentecostes, o que falou? Quando o Espírito Santo foi derramado, encheu aquele lugar. Então ele ocupa o espaço. Quando estava orando, ocupa o espaço. Até na prisão, lá com Silas, Paulo e Silas, ocupou o espaço. Houve salvação lá. Sabe por quê? Houve um livramento da ousadia do Espírito Santo. Como o nosso Cauê cantando aqui. Cantando pelo Espírito Santo as músicas e nos levando a uma adoração intensa. Por quê? Louvor representa como você está cheio. Se você gosta de louvar, adorar, ter louvor de vitória na tua boca, isso é sinal evidente que você tem ousadia e o Espírito Santo. Mas se você fica limitado, não se limite. Isso vai mostrar deficiência. Então, quando você tem ousadia, perseguição sobre a sua vida, eu vou recuar? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais muitas vezes a gente é perseguido, ou alguém fala contra você, ao invés de você se esconder, essa história acontece até hoje em várias situações. Acontece como Adão, quando perdeu o poder e a presença de Deus. Poder criativo. Que homem inteligente de ter dado os nomes de todos esses bichos. Dado os nomes de tantas coisas dentro do Éden. Mas quando ele perdeu a batalha, ele se escondeu. E muitas vezes também, você é cheia do Espírito Santo. Ele diz: olha, eu vou lembrar só de um passado seu. Ele, não faça isso, pelo amor de Deus. Que venha. Nós recebemos espírito de autoridade. Passado, já falamos bem claro, ficou para trás. Do meu passado eu não me lembro mais. Não é assim? Agora, e o diabo quer lembrar. Mas você, com essa ousadia do Espírito Santo,
você vai olhar para frente, você tem que ficar melhor do que você é. Porque perseguição tornaram aqueles homens melhores. Eu termino aqui dizendo o seguinte: teve uma primeira igreja que foi exemplo, foi um modelo, mas não foi com ela que terminou os dons, não foi com ela que terminou a ousadia, não foi com ela que limitou as famílias, não foi com ela. É só assistir um filme do apóstolo Paulo que você vai ver o pisão, o piso da onde eles viviam, aonde eram as prisões, aonde viviam as famílias e como que eles partiam o pão. Não tinha essa mordomia de família de classe média ou até de pobre. Eu venho de uma mãe que fazia pão. Aqui, quem é mais velho, fazia pão. Fazia pão para quê? Para as crianças comer, porque não podia comer outra coisa. Hoje, nós temos Danoninho. No meu tempo não era Danoninho, era farinha Neuza. E punha um leite e me jogava açúcar. Aquilo era coisa maravilhosa. E nós cantávamos lá para Jesus. Aprendi, eu comecei a minha carreira numa casa de tábua, era uma igreja. Aqui também começou com uma casa de tábua aqui, onde está esse prédio. Irmãos, tudo que Deus faz é pela ousadia, pelo conteúdo que está dentro de você. Hoje você tem um novo nome, hoje você tem um novo conteúdo, e o valor que você pesa é valor de ouro. Não fosse pratas, não fosse ouro que comprou você. Foi o sangue precioso de Jesus, disse: paguei com gosto. Paguei e fiz o meu melhor. E eu e você, nós precisamos fazer o nosso melhor. Você quer que eu ocupe toda a casa? Tem gente que não quer deixar o Espírito Santo entrar na banheira de casa. Tem gente que o Espírito Santo não quer deixar ele entrar no quarto. Não, aqui você não pode entrar, porque aqui é como na nossa vida. Nós temos que abrir os nossos compartimentos. Eu estou abrindo alguns também. Parece que a gente pega a chavinha e quer segurar. Você tem que abrir. Porque se você não abrir e não dizer: Espírito Santo, me dê crescimento nessa área, você vai ficar patinando. E isso pode ser um impedimento. Quando eu falei para ir entrar na banheira da sua casa, ou no banheiro da sua casa, não é para querer avaliar a sua casa, mas eu estou falando espiritualmente, é dentro de você, é dentro de mim. Porque tem lugar que tem banheiro que a pessoa não lava. O Espírito Santo quer habitar num lugar limpo. Tem quarto que a pessoa não limpa. Eu posso falar porque eu lavo a louça lá em casa quando precisa, no final de semana. Quando está com muita coisa boa, e ela fala assim para mim: você tem que lavar, essa aqui é a esponja, para você usar, para tirar o óleo, tirar dessa aqui. Essa aqui é só para lavar coisas mais leves. Não misture isto, porque isto vai contaminar aqui. Aí eu vou falar: ela está sendo o papel do Espírito Santo, porque eu quero fazer talvez mais rápido para terminar a minha tarefa. Mas ela faz o papel do Espírito Santo. Não usa isso aqui, tem que usar essa. Hoje agora, posso falar e você vai dar risada para a gente terminar. Eu peguei, ela pôs um ovo cozido na outra geladeira. Nós não temos esse hábito, é só na outra geladeira. Eu peguei aquele ovo e pus junto com os outros. Ela falou assim: mas eu tinha separado esse ovo para mim comer. Eu falei: está separado, só que eu separei naquele lugar. Ela falou assim: mas quando eu colocar lá, tem um significado. Eu falei: perfeitamente. Mas o hábito fez o monge. Eu pus lá onde normalmente faz. Mas eu vou resolver o seu problema. Eu já tinha comido 4 ovos. Eu falei assim: agora eu vou comer um ovo cozido. Descasquei. Você me dá seu ovo e comi também. Então, mas eu estou falando isso de uma maneira da brincadeira. O Espírito Santo, ele fala com amor conosco. E eu falei assim para ela: você está falando comigo com amor ou você está exigindo? Ela falou assim: não, você tem que saber que quando eu ponho... Não, você está exigindo. Tem que falar com amor. Amor, você tira outra vez e põe lá. Tá? Sabe por quê? A palavra branda desvia. Só tem palavra branda que se você tiver no Espírito. Se não tiver no Espírito, o egocentrismo reina. Para o Eli, para a Manuela, para o Joaquim e para qualquer outra pessoa.
Cauê, eu sei que você tem um repertório muito grande. Dá para cantar? Tua presença em minha vida é o meu maior tesouro. Ela é tão preciosa como a prata e como... Eu sigo. Agora você sabe ela inteira? Vamos lá. Vamos ficar em pé.